Cadastro de pessoas físicas é um documento de dados gerenciado pela Receita Federal que armazena informações cadastrais de contribuintes. É necessário ter muitos cuidados com esse documento e é o que orienta o doutor Tiago Dalpino. Veja na matéria de Valéria Barros e Júlio Mourão. O cadastro de pessoas físicas, o CPF, é um documento extremamente importante. Nós estamos aqui com o advogado, Dr. Tiago Dalpino, e ele vai nos explicar por que a importância desse documento. Bom, hoje o CPF é o documento mais importante para o cidadão brasileiro, porque em virtude desse número que é gerado e administrado pela Receita Federal do Brasil, é um cadastro válido e único em todo o território nacional e individualizado desde o nascimento da criança. Diferente do RG, né, doutor, que pode ser tirado em outros estados. Isso, o RG, ele está em desuso. Existe uma lei que foi sancionada agora no início desse ano de 2023, aonde institui o CPF como documento único, para evitar essas possíveis fraudes aí, porque o RG era de cunho, né, de administração dos estados, e você poderia ter 2, 3, 4 RGs distintos com numeração divergente. E com o propósito de eliminar essas fraudes, falsificação, o governo instituiu essa lei aí que está num período transitório que tem 12 meses para que ocorra a adaptação dos órgãos governamentais para que seja o único documento exigido da população. Bom, claro que quem já tiver RG e outros documentos, continua ali com ele, mas digamos que crianças que venham a nascer após essa lei vão ter apenas esse documento, o CPF? Isso, hoje com o nascimento da criança, quando da lavratura da certidão de nascimento, já é expedido de forma automática no cartório de pessoas naturais o número do CPF da pessoa. Sendo assim, não existirá mais o RG para que essas pessoas possam se utilizar. Claro que quem possui esse documento, ainda ele tem validade jurídica, né, porque é um documento com identificação com foto. O novo CPF ele vai passar por algumas transformações, porque hoje ele é um número e um cartãozinho impresso na impressora, na nossa casa, e ele vai ter fotografia, leitor biométrico, né, que são as impressões digitais, como é feito no RG, além de um chip que o governo tem estudado para que traga uma maior segurança ao documento. Isso é muito bom. Bom, o atual CPF, né, que a gente usa aí, ele pode, por alguns motivos, ser cancelado. Quais seriam esses motivos? O CPF, ele é cancelado em virtude do falecimento da pessoa, né, é algo único desde o seu nascimento, ou então em virtude de sentença judicial que é motivada por algum motivo, seja uma fraude, um uso indevido desse CPF, aí por sentença judicial ocorre-se o cancelamento e a expedição de um novo número, desde que é fundamentado no juízo, pelo juízo. Caso a pessoa tenha, vamos dizer assim, 2 nomes, tá? Um nome de registro e um nome social. Porém, o número do CPF também continua o mesmo, né, para as duas situações. Isso. A numeração do documento, ela permanece a mesma, mesmo com a adoção aí dos nomes sociais. E outra coisa, doutor, o que implica a falta do CPF? Quais situações que você não consegue realizar não tendo ou tendo alguma implicação no CPF? Hoje, sem o CPF, a gente não consegue fazer praticamente nada, né? Uma abertura de conta bancária é exigido, um cadastro em loja, consultas são realizadas, até uma plataforma do governo, que é a plataforma Gov, né, que todos os sistemas governamentais são acessados por esse, ele é atrelado ao CPF, ou então um certificado digital que também é o CPF de forma digital, ou seja, ele só troca a forma de ser físico para digital e tem força jurídica, tem validade jurídica em todo o território nacional, mas ele é primordial e essencial para todos os atos hoje da vida civil. Tá, e na questão das eleições, por exemplo, quando a pessoa deixa de votar, ela tem um problema com o CPF. Isso.
tendo 3 eleições, né, sem justificativa, sem pagamento de multa, ocorre o cancelamento do CPF, o cancelamento, assim, a suspensão do CPF até a regularização. Ele não é que ele seja cancelado, ele fica suspenso. Da mesma forma, a pessoa que ela é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda e por algum motivo também ela não faz. Então a Receita também suspende o CPF dela até a regularização. Esses casos não é o cancelamento, e sim a suspensão até que seja regularizado o problema que foi identificado. E aquela pessoa, então, que quer realizar, de repente, um financiamento da casa própria, prestar um concurso, também tem que ter o CPF. É para tudo, né? Qualquer tipo de relação de emprego hoje, através de um programa que é denominado E-Social, que as empresas têm que fazer o envio de informações, é com base no CPF da pessoa, o título de eleitor é atrelado ao CPF, passaporte também é atrelado ao CPF, tudo vai ao CPF. Hoje não existe um documento que não conste o CPF. Lembrando que as pessoas que possuem a carteira de identidade, o RG, já antigo, e ao fazerem essa nova revalidação, porque ele tem um prazo legal de 10 anos, e muitos não fazem, né? Já vai constar apenas o CPF no novo RG. E uma outra situação que a gente tem visto muito, às vezes a gente vai fazer compras ou até pequenas compras e já se exige um cadastro que você tenha que passar o seu CPF. Isso é legal. Eles solicitam. Mas a gente Cabe, não é obrigado. isso, ele cabe ao cidadão ali abordado fornecer ou não. É mais ou menos da época que a gente transitava muito cheque, e aí a pessoa pedia o telefone, né? Você poderia fornecer ou não. Esse cadastro é um cadastro interno das empresas. Agora, para que ele é utilizado, a gente não sabe. Se é uma relação das compras que são realizadas, um histórico que é montado, mas é facultativo à população essa informação. Ô, doutor, e caso a pessoa perca o documento em si, qual que é a primeira atitude que ele deve tomar? Perdeu o documento físico. O CPF em si. O CPF ele pode ser emitido a segunda via na rede mundial de computadores e na internet. É um papel hoje que pode ser impresso, né? Nos outros documentos ele também se faz constar como na CNH, então você pode utilizar esses outros documentos de identificação. O que a gente recomenda no caso de um extravio, de um furto, é que seja elaborado um boletim de ocorrência para que esse RG furtado, perdido, ele não seja utilizado de forma indevida, né? Como uma abertura de conta, uma abertura de uma empresa ou um golpe praticado na praça. Então, para que a pessoa se resguarde, a gente orienta que seja feito sempre um boletim de ocorrência e não precisa ser na delegacia. Pode ser feito aí na delegacia virtual também pela internet,